Hoje a nossa matéria apresenta um talentosíssimo escritor da nova geração. Nascido em Goiás e radicado em Brasília, Milton Avelar de Carvalho nos fala de seu livro Projeto Terra. Eu venho de uma família de 12 irmãos, criados de uma forma bem unidos, e desde que me vêm as primeiras lembranças, que meus pais, principalmente minha mãe, contavam muitas histórias. Um tempo depois, uma de minhas irmãs voltou da cidade grande onde ela estudava e também contava histórias e lia livros infantis, não só para mim, mas para todos os irmãos, mais ou menos na mesma faixa etária. Isso despertou em mim um interesse muito grande por esse mundo da fantasia. Assim que eu aprendi a ler, já procurei os primeiros livros e lia de tudo, do pior ao melhor, de bolso livro de Bang Bang a Dostoiévski. Ainda pré-adolescente eu já tinha lido quase todos os grandes mestres da literatura, né? Não, pelo menos da literatura lúdica, vamos dizer assim, Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis. E com o tempo me veio a vontade de escrever as minhas próprias histórias. Escrevi vários textos curtos, né? Crônicas, contos, sendo que alguns foram publicados em antologias, promovidas pelo Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, do qual sou membro. E depois resolvi partir para narrativa longa, né? Fazer a estreia nos romances. Como escritor, ou acho que qualquer artista, acontece mais ou menos a mesma coisa. A cada trabalho que a gente finaliza, que a gente realiza, o sentimento de realização é muito grande. E assim como o pai coruja, todos os filhos para a gente têm o mesmo peso, a mesma beleza. Mas eu acho que esse livro, Projeto Terra, ele tem um peso um pouco maior por causa do tema, do conteúdo. Não porque eu acho que ele seja em qualidade melhor que os outros. Acho que em qualidade se equivalem, mas as temáticas são completamente diferentes de um livro para outro. Então eu acho que esse livro ele tem mais peso pelo caráter polêmico e pela profundidade do conteúdo, não porque seja, literariamente falando, superior aos outros. Sempre me perguntam, seu livro é um livro religioso? E eu digo, não. E não é mesmo no sentido de que ele não defende, não apoia e nem quer impor nenhuma religião, nenhuma doutrina. Porém, ele aborda o tema de uma forma do lado de fora, digamos assim, sem entrar na luta, né, de se querer impor um determinado pensamento. Já me perguntaram até, é uma lição de moral? Não, não é uma lição de moral. É como eu digo na nota do autor. Eu gostaria apenas que fosse um apelo ao bom senso e ao consenso. Ele não tem a intenção de chamar a atenção, de repreender. Tem apenas a intenção de suscitar o pensamento e discussões a respeito do tema. É um livro de filosofia? Não, não é um livro de filosofia, porém aborda aspectos filosóficos e tem citações de inúmeros filósofos e, claro, também minhas próprias considerações e algumas máximas minhas, né? É um livro de ficção científica? O meu editor, Vitor Tagore, diz que é. Eu digo que não, no sentido de que não é
a intenção do livro ser um livro de ficção científica. Não é esse o seu tema principal. Aí você deve estar se perguntando, então, qual é o tema desse livro? Na verdade, ele aborda de tudo isso um pouco, né? E essa luta entre filosofia e religião, esse cabo de guerra entre criacionistas e evolucionistas, mas, de certa forma, sem tomar um partido. Eu não quis escrever um tratado de filosofia ou mesmo um ensaio filosófico. Então eu criei um romance no qual, durante a trama, eu vou colocando os tópicos que eu queria abordar. Então é a história de 5 jovens e 2 cientistas que se envolvem efetivamente e vivem experiências fantásticas em Nova York. Eu ambientei o livro em Nova York porque, pelo fato de envolver tecnologia de ponta, então achei mais fácil ambientar o livro em Nova York. Porém, coloquei um brasileiro como protagonista. A pretensão do livro é mostrar que ambos, tanto criacionistas quanto evolucionistas, podem estar certos e podem estar errados. Não é possível a gente imaginar que tudo isso que nós vivemos aqui seja fruto do acaso, sem que não haja um planejamento por trás disso. Como eu disse, não é um livro de ficção científica, nem um tratado de filosofia, porém a ficção científica e a filosofia entram para dar credibilidade e suporte às posições dos personagens e aos acontecimentos que vão se sucedendo durante a história. Então eu tenho outros livros também, ainda não publicados, com temáticas, como eu já disse, também completamente diferentes. Tenho, por exemplo, A Gameleira, que é um regionalismo goiano-mineiro, e estou terminando uma saga que, quando terminada, deverá ter 5 volumes. Tem 4 escritos já. Eu abordo, assim, com um pouco de ficção científica também, mas assim, bem pé no chão. E abordo a luta do homem pelo poder, pelo domínio, né? Desde a pré-história até o futuro. O que distingue o homem dos outros animais não é o pragmatismo do intelecto que usa seus inventos para adaptar-se às agruras da vida, e sim a sua capacidade de questionar-se sobre o certo e o errado, sobre o ético e o não ético,